Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Dinheiro com Psicologia. É um podcast que fala de dinheiro, de psicologia e de psicologia enquanto carreira e profissão. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje eu tô aqui com Natasha Barroca, minha amiga que veio de Fortaleza só por conta desse podcast. Gratidão, Nath, Oi, gratidão. Lu, que bom estar aqui contigo. Obrigada pelo carinho, pelo afeto, pelo apoio sempre. Bom, vamos lá, Nath, se apresenta aí, quem é você, um pouquinho. Quem é você, Nath? Primeiro, eu sou Natasha Barroca, sou de Fortaleza, sou mãe da Laura, de 12 anos, sou avó do Tom, de 2 anos, coisa mais gostosa. Depois eu explico essa parte de ser avó do Tom e mãe da Laura, de 12. O Tom não é filho da Laura, é filho da minha enteada. Mas ser avó, tô adorando. Eu sou psicóloga, né? Minha especialidade é dentro da clínica com crianças, adolescentes e famílias. Sou diretora da Laços, Escola de Terapia Familiar do Ceará, né? Trabalho com crianças e adolescentes em diversas áreas. Tenho um grupo de desenvolvimento de crianças, adolescentes e famílias, que é o Fora da Caixa. E dou cursos dentro dessa área de sistêmica, né, que trabalho com família, curso de mapeamento sistêmico do sintoma infantil, genograma, a especialização em terapia familiar. Um sucesso! Nós estamos muito bem aqui nesse podcast hoje. Bom, o tema desse podcast hoje é sobre infância, adolescência e autonomia. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Primeiro me conta como que você se interessou pelo tema. Assim, eu sempre trabalhei com crianças, né? Assim, desde 14 anos de idade eu trabalho com crianças. Eu montei o meu primeiro negócio numa escolinha de bairro, que eu fui lá e ofereci os meus serviços nas férias, que eu não tinha o que fazer, e cheguei lá e disse, posso fazer colônia de férias? Eu sou muito boa em brincar com crianças. E aí foi o meu primeiro contrato de trabalho, e aí eu comecei a trabalhar com crianças, com colônias de férias. E nas férias seguintes eu montei... Você tinha quantos anos? 14. Tá. E aí nas férias seguintes eu montei a minha equipe de colônia de férias e vendia para as escolas próximas. Sua equipe. A minha equipe Você de colônia de profissionalizou. férias. Exato. Você acha que existe espaço para esse tipo de atitude hoje para uma adolescente de 14 anos? Espaço, assim, a gente precisa falar... Pode falar. Assim, espaço, né? Nós temos espaço, é possível, sim. Se naquela época era possível, por que hoje não é possível? Por conta do contexto, das críticas. A construção de como está o lugar da adolescência e a infância hoje em dia é que eu acho que dificulta os meninos terem essa liberdade e essa autonomia de ousar, de fazer, né, coisas... A infância e a adolescência, ela está cada vez mais dependente ultimamente. Tu não tem percebido isso? Demais, né? Demais. Mas eu acho que é um contexto muito sufocante também. Eu saí de casa aos 14 anos. Eu fui morar numa outra cidade aos 14 anos. Uhum. A minha autonomia e a minha liberdade... elas eram cuidadas. Minha mãe era um vai que eu tô te vendo. E eu sempre acreditei nisso, sabe, Natasha? Que minha mãe... se você fizer alguma coisa comigo, minha mãe vai aparecer aqui agora. E nós estávamos a mais de 100 quilômetros de distância. Então, assim, eu sempre acreditei nisso. Sim. Mas eu não imagino hoje... essa permissão hoje. E quando eu tô falando, eu não tô falando... Eu não estou falando de mim, do Daniel eu não sei, não posso falar por ele, mas do contexto social mesmo, de como que isso seria visto, como que isso seria acolhido. Sim. Quando eu falo, e eu acho que eu sou um espetáculo de pessoa, assim, modéstia à parte, um espetáculo. E as pessoas falam, nossa, eu tinha que internar sua mãe. Minha mãe, não meu pai, tá? Diga de passagem. Mas ela arrasou, ela arrebentou, ela arrasou, porque ela conseguiu criar em mim um pensamento de flexibilidade, de criatividade, de um elástico mesmo. Eu acreditava que ela ia me salvar, entendeu? Sim. Eu acreditei nela, eu acreditei muito nessa mãe.
Mas eu não vejo essa possibilidade, por isso que eu te pergunto. Assim, para começar a conversar sobre isso, a gente precisa fazer uma contextualização histórica. Bora. Né, sobre a família, né? E falando sobre a família, o lugar da criança e do adolescente, né? Vamos pensar aqui, antes da gente chegar, por exemplo, década de 60, né? Assim, pós-guerra, as famílias, elas viviam muito dentro do modelo burguês de família, onde nós tínhamos os papéis bem definidos, aquela família enquanto estrutura, né? O papel do pai, o papel da mãe, o lugar da criança. A criança, ela não tem muito, não pode dar muito pitaco, ela não tem muita voz nessa família, né? A partir do momento, né, da saída da mulher do lar e a entrada no mercado de trabalho, né, a gente teve uma desestrutura dessa ordem familiar que funcionava. E o que aconteceu, né? Assim, a criança, ela passou a ser terceirizado esse cuidado. Então, a criança, ela virou um bem de consumo. E o capitalismo viu isso como uma oportunidade de se ganhar muito dinheiro, né? Então, assim, foi quando surgiram os produtos para a infância. E a infância, ela tomou um lugar de destaque nas famílias. Então, ela saiu do não sou ouvida para o eu mando e eu desmando, e eu dito a dinâmica dessa família, né? Então, as famílias, elas passaram a se estruturar dentro de uma ordem que é baseado na ordem da infância. Gente, a gente está falando aqui de uma classe média alta, né? Assim, é claro que se a gente for falar de famílias, né, que tem mais questões financeiras, é uma outra lógica, certo? Sim. De organização. A gente está falando aqui de um público, né, que é o público que eu trabalho na clínica, né? Então, a gente escuta até falar assim, os reizinhos, né? As crianças viraram reizinhos na família, né? E realmente a organização passou a ser em função da criança, do adolescente, né? E como o modelo burguês já não cabia mais na atualidade, porque as mulheres, elas passaram a desempenhar vários papéis, né? Não só o da maternagem, essa criação desses filhos passou a ser compartilhada. Querendo ou não, as crianças nessa época, e aí a gente pensa na época, vamos lá, você, eu, década de 70, 80, meninos de década de 70, 80. Então, assim, nós tivemos uma autonomia grande, né? O nosso cuidado, ele foi compartilhado com outras pessoas, né? Isso deu pra gente ferramentas, vamos dizer assim, para se viver, né? A partir do momento, né, em que a gente teve a infância como centro da vida e esses pais vivendo diante, né, dos desejos dessa criança, a gente perdeu um pouco dessa autonomia, porque a vida moderna fez com que as pessoas ficassem em a rotina muito corrida, então as crianças ficavam na escola porque os pais tinham que trabalhar muito, e a gente foi morando cada vez mais em locais menores. A questão da criação e da vida, que era mais compartilhada, ela passou a ser reduzida. Com essa redução de tempo, essa redução de vivências de rua, né, trouxe um prejuízo muito grande, né? E aí eu costumo dizer, né, assim, a autonomia, ela está muito ligada ao processo de aprendizado, é óbvio. A autonomia não é algo que você chega e diz, você tem autonomia. A autonomia, ela é construída. E ela é construída desde sempre e para sempre, né? Então, assim, as bases do desenvolvimento neurológico de aprendizado é no fazer, é no prático. As crianças, elas ficaram dentro de apartamentos pequenos, sem muito contatos com outras realidades, sem poder explorar, porque tudo é perigoso. Isso fez com que as crianças, elas tivessem um prejuízo no desenvolvimento da sua autonomia. Se a gente pensa, por exemplo, uma criança hoje de 7 anos, ela tem acesso, ela tem mais informações do que o imperador romano naquela época. Mas
ela não sobrevive sozinha. Aos 14 anos, vamos dizer. Porque eu tenho, né, pacientes que não sabem amarrar o cadastro aos 14 anos de idade. Porque nunca foi ensinado isso. Eles não sabem fazer um ovo. Porque eles não podem mexer no fogo. Porque nunca foi ensinado também, sabe? E aqui eu não gosto de culpabilizar os pais. Porque, assim, a culpa ela não leva a lugar nenhum. Né? E assim, não é culpa desses pais. Esses pais também vieram de uma situação em que para eles, aí assim, é como falar de autonomia sem falar da parentalidade. É difícil a gente falar isso. E aí eu vou trazer uma visualização para facilitar esse entendimento. Eu sempre costumo falar que assim, a geração da minha mãe é a geração sem coxa de frango. O que é isso, Natasha? É assim, na época que minha mãe era pequena, a melhor parte do frango, que para mim a coxa, pode ser para ti, pode ser o peito, né? Vamos lá. A melhor parte do frango ficava para os adultos. As crianças não tinham vez. Sim. Né? Já na época da minha mãe, que ela foi mãe, essa ordem tinha invertido. A melhor parte do frango ficava para os filhos. Sim. Então, a minha mãe é a única geração em que não teve direito à melhor parte do frango. Gente, verdade. Né? Uhum. Isso é interessante, porque isso daí vai desencadear um monte de consequências no desenvolvimento daí para frente. Então, assim, a minha mãe, ela foi uma geração onde ela deu e ela deu. Ela não recebeu. Em compensação, ela não pode cobrar, porque já entrou em um outro momento de vida em que, na verdade, a mãe e o pai eles só têm que dar para o filho. Ele só tem que dar. E aí o filho ficou num lugar onde ele só recebe, e aí isso atrapalhou várias coisas, porque assim, a noção e a sensação de pertencimento tem a ver com essa troca do existir entre o dar e o receber. Né? As relações elas são formadas a partir dessas trocas. E aí, se a gente cria uma geração onde a gente só dá, ali ficou uma falta existencial, ali ficou um buraco. E eu acho que esse buraco, ele traz consequências até hoje. Então, é a geração em que eles não têm nada para se agarrar, eles não têm um modelo de parentalidade. De dizer, agora eu faço isso, porque eles não sabem mais o que fazer. Uhum. Né? E aí, consequentemente, a gente tem uma parentalidade extremamente imatura, insegura, onde a todo momento vem um expert no Instagram dizer como você deve criar os seus filhos. Manual para uma criança bem cuidada. E esses pais, eles vão comprar, porque eles não sabem. Eles têm medo. E aí, a qualidade deles enquanto pais é medida em como o sucesso que o filho deles vão ter. Se o filho deles faz sucesso e tá ótimo, e ele é maravilhoso, eles são bons pais. Se o filho dele tem problema, a culpa é dos pais. Entende? Então, super. A partir daí, nós temos uma série de situações que hoje chega na clínica como um sofrimento muito grande. E aí a gente vai cobrando e exigindo coisas e, em compensação, não dando base em outras para os meninos. Né? Aí, assim, eu vou dar um exemplo, né? Assim, uma vez eu escutei de uma adolescente que estava em uma crise, né? E aí conversou com os amigos sobre, assim, pensando em suicídio, não estava dando conta dessa existência e tal, né? E aí eu conversando com um grupo de adolescentes, eu perguntei assim, mas o que tu sente em relação à tua família, à vida, né? E aí ela disse assim, Natasha, eu sinto como se eu não fosse digna. Isso foi uma palavra tão forte que fiquei martelando e tentando entender. E isso daí, do eu não me sentir digno, aquilo que eu tenho e aquilo que eu recebo, né? Assim,
me marcou profundamente. Eu comecei a estudar e a ver o que isso tinha a ver com essa situação, sabe? E aí eu vejo que a partir desse momento, dessas famílias que não puderam exercer o direito, a dignidade de comer o melhor pedaço do frango, essa sensação de não dignidade, ela foi passando. Ela foi passando, esse buraco, essa falta existencial, né? Então, um adolescente hoje, ele sabe todas as ferramentas de o que é necessário para ter sucesso. Mas ele não sabe o que fazer com isso. E talvez não saiba nem o que é sucesso. Não, porque o sucesso é o vendido. É aquele sucesso midiático que é dito, olha, se tu fizer um vídeo aqui no YouTube, tu vai ter sucesso. E aí ele vê, né? Assim, ele tem acesso às redes sociais, né? Que são aquelas pessoas que deram certo. E aí fica uma expectativa desses pais que esse filho dê certo, que também eles nem sabem o que é dar certo. Né? E esses filhos que querem muito dar certo, mas eles também não sabem o que é dar certo. E aí a gente vem, né, assim, esses pais querendo preencher esses filhos e querendo dar ferramentas, que não é ferramentas, assim, dar coisas e oportunidades para esse filho, pensando em um sucesso que, na verdade, não se pensa o que é, né? Então, assim, falta a sensação que eu tenho é como se tivesse uma falta de desejar. Porque se tem tudo, se tem tanto, que não se deseja. E aí, quando não se deseja, onde é que o ser, onde é que a vida está ali? Entende? Qual é o meu objetivo? O que é que me segura aqui? É o desejo. É o desejo de ser, de construir, né? Então, às vezes, a gente deseja um sucesso para os nossos filhos que a gente não sabe o que é. E eles sentem que os meus pais estão fazendo de tudo. E aí eu entendi o que a menina falou, da dignidade. É assim, os meus pais estão dando tudo, mas eu não sei como retribuir isso que eles estão me dando. Eu estou viajando aqui, quantos transtornos do dinheiro isso pode provocar, inclusive uma rejeição financeira. Sim. De não se sentir merecedor a ter o acesso ao dinheiro, a ter o dinheiro. Eu te confesso que dá autonomia, porque eu vim da autonomia, né? Eu fui uma menina da autonomia. Quando você olha para trás na minha vida, eu penso, o maior acerto da minha mãe foi a autonomia. Uhum. Foi a liberdade e a autonomia. Sim. Claro que foi uma liberdade vigiada? Sim, foi. Eu tenho certeza que foi. Não foi um abandono, foi uma liberdade vigiada. Sim. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso tudo, dessa autonomia e essa liberdade. E eu tenho 2 filhas, uma de 4 e uma de 6. E dar autonomia para as minhas filhas, para mim, é algo muito importante, porque é minha herança. Sim. E então, dar autonomia para elas é uma coisa, assim... ensinar para elas no tempo delas que elas podem fazer, que elas podem tomar banho e tá tudo bem, que o banho delas tá tudo bem, tá tudo legal, tá ótimo. As frutas lá em casa são colocadas na altura delas, a prateleira da geladeira para debaixo é a prateleira que elas têm acesso, que elas alcançam, então elas conseguem pegar a comida delas, estão lavadas, as frutas estão todas disponíveis, né? Sim. E aí... Sim. Ainda mais eu que moro numa cidade que eu não tenho ninguém, Natasha. Sou eu e o meu marido, não tem ninguém. Sim. Eu trabalho viajando, meu marido trabalha viajando. Sim. E um dia meu marido viajando e eu tive uma crise de hérnia. Quem teve sabe a dor. Eu tava passando muito mal. Cheguei da escola com elas, consegui buscar elas, passando muito mal. Falei, filhas, a mamãe vai dormir por 1 hora. Dormi por 1h30. E quando eu saí, elas já tinham feito a jantinha delas, que era o que era disponível. Era uma bisnaguinha com a manteiga que estava na altura delas. E elas tinham comido banana, elas tinham tomado iogurte, elas tinham comido... Gente, eu olhei para aquilo, mas eu fiquei tão
tão feliz Sim. com aquilo, com o desenvolvimento delas, com a autonomia delas. Sim. E também é uma liberdade vigiada, é uma Sim. autonomia vigiada, sabe? O processo, o que é a autonomia, né? Assim, a autonomia não é a gente jogar o menino e dizer, vai, larga ele ali na guerra. A autonomia é uma construção, aquilo que eu falei, né? É uma construção a partir daquilo que eu dou conta de desenvolver, né? Se eu coloco um menino para mexer num fogo onde ele não tem habilidade, né? E prática e isso não é desenvolver autonomia, né? Isso é você colocar o menino em uma guerra sem armas, né? Onde realmente ele está correndo perigo. O desenvolvimento da autonomia, por isso que ele vem desde pequeno, né? Ali é dentro do que ele pode, né? É muito legal essa coisa da altura, deles terem acesso, mas anterior a isso é eu, enquanto adulto, permitir que ele faça. Sim. E ficar Sempre. bem com o que vier. Sim. Inclusive um machucado. Inclusive uma sujeira enorme, né? Inclusive uma meleca ou uma invenção, né? Porque assim, Lu, todo grande aprendizado, ele não veio da facilidade. Não. Ele vem da dificuldade. Ele vem... A autonomia, ela vem de uma necessidade. Se eu não dou necessidade para os meus filhos, espaço de necessidade, dificilmente eles vão lá por conta própria fazer a comida deles. Entende? Assim, Sim. se você teve que adoecer, ficar distante, e aí assim, eles se viraram, tá vendo? Né? Por exemplo, eu tenho encontros mensais com os grupos de famílias, né, do Fora da Caixa, né? E um desses encontros eu estava falando sobre a questão da autonomia, né? E aí falando para eles assim, o que você deseja para o seu filho? Eu adoro fazer essa pergunta para os pais. O que você deseja para os seus filhos, para as suas filhas, Lu? A primeira coisa que veio pra mim foi liberdade. Agora eu não sei se eu tô certa ou se eu tô errada, porque parece que eu tenho que estar certa ou errada. Mas a primeira coisa que eu... Lá em casa, a gente fala... A gente tem frases que a gente repete muito, que é: seja você, seja feliz. E quando eu falo de liberdade, é essa liberdade de poder ser elas. De poder ser elas. Você gostou? Então tá bom. A Lívia, ela é mais, que é a de 4 anos, ela tem umas escolhas. Umas escolhas de sapato, umas escolhas de roupa. E a primeira coisa que eu pergunto é, mas você tá feliz? Então seja você, seja feliz. Seja você, seja feliz. E é isso que eu desejo para elas. Que elas possam ser felizes com elas. Eu acho que é isso. Sim. É interessante, né? Porque, assim, a maioria dos pais que eu pergunto, né? Assim, o que você deseja para os seus filhos? Eles dizem que eles sejam felizes. Aí eu volto para eles e digo, e você é feliz? Sou. Né? Você está feliz em vários momentos. Mas ser feliz é um estado em que a gente... Não é um estado. É, assim, é um momento. A gente é feliz em vários momentos. Mas para a gente ser feliz, a gente teve que ser triste para a gente saber o que é felicidade. Né? Para a gente descansar, a gente teve que fazer esforço e trabalhar para a gente saber e valorizar o que é o descanso, né? E aí eu devolvo muito isso para os pais. Quando a gente deseja apenas a felicidade dos nossos filhos, a gente meio que nega Sim. a eles que a vida também tem felicidade, né? E aí eu digo, quando a gente entrega a liberdade para os nossos filhos, eu desejo para você autonomia, maturidade, liberdade. Eu estou entregando a felicidade aí também, a possibilidade de ser feliz, entende? Porque eu entrego também a dificuldade, eu entrego também corra atrás, porque isso é o que dá significado para as coisas. É isso que dá significado, inclusive para a felicidade, para o bem-estar. Porque senão não sei o que é felicidade. Felicidade, né, assim, hoje em dia, as pessoas vendem como sendo algo que se alcança. Você vai ali, compra isso daqui para você ser feliz. Pega isso daqui, né, pronto. E aí, eu sou feliz
e acabou. Não, não é. E aí foi muito legal, porque fizeram os pais pensarem, né? E assim, aí eu pedi para eles e eu disse assim, olha, eu vou passar um exercício para vocês. Escreva para os seus filhos, faça uma carta para os seus filhos, dizendo para eles o que é a vida. Porque quando você disser o que é a vida, a felicidade vai estar junto. Né? Porque se você disser o que eu desejo para você, é claro que a gente deseja sempre só o melhor. Se a gente pudesse, né? Assim, todos os pais dizem, se a gente pudesse, eu dava o céu e a terra. Gente, é claro que não, porque se a gente der o céu e a terra, o menino não vai saber o que fazer com o céu e a terra. Então a gente dá autonomia para os filhos. Porque com a autonomia eles vão conseguir o que eles quiserem. Eles vão conseguir ter o sucesso que eles pensam que gostariam de ter, eles vão atingir as metas e os objetivos e as coisas na vida vão fazer sentido. E aí ele vai estar na vida, né? Porque a vida, se a gente pensar assim, o que é que me segura na vida? Qual é o seu valor na vida? O meu valor é aquilo que eu produzo, é aquilo que eu entrego. Mas por isso que lá em casa a gente fala, seja você. Sim. Dentro do que você tem de potencial, isso. Faça. Por isso que quando você pergunta se é feliz, não, Natasha, às vezes a gente fica puta. Não sei se pode falar isso, gente, perdão. A gente se dá o melhor da gente, a gente faz um monte de coisa, tá tudo lindo. Fizemos um podcast, estamos aqui, maravilhoso. Sim. E não vai dar certo. Sim. Não vai ter Sim. uma encrenca. Mas você tá feliz com o seu resultado? Você tá feliz com você? Você tá feliz com a psicóloga que você é hoje? Sim. Você tá feliz com a pessoa que você é hoje? Então, sim. Muito... Eu brinco que é o encontro perfeito de um virginiano com uma pisciana. Dá um encontro bacana, sim. Sabe? Onde o ser é mais importante. Sim. Então, eu desejo que elas tenham liberdade de ser quem elas são. Sim. Sabe? Sim. E a Lívia, com toda... Eu tenho 2 filhas completamente diferentes. A Lívia, ela é um furacãozinho, sabe? Ela vai explorar o mundo. Ela é uma exploradora. Uhum. E não existe uma reta para a Lívia. Sim. A distância dela é grande, sabe? Se a gente vai só fazer uma retinha, não. Ela tem que dar a volta em toda a escola para chegar lá no outro ponto. E a Luísa, ela é a doçura, ela é a generosidade, ela é o entendimento, ela é a passividade. Então, que as duas possam ser quem elas são e gostar, sim, sabe? Porque... Sim. E espero mesmo que elas tenham a oportunidade de gostar delas, da sim. Lívia e da Luísa. Espero mesmo que elas tenham essa oportunidade. Sim. Eu acredito que sim. Se pra gente, a gente, quando eu digo enquanto pais, né, enquanto adultos que estão olhando, as expectativas, elas estão ok. Assim, filha, faça o melhor com o que você tem. Né? E aí eu quero dar um recado para os pais, aproveitar e até olhar para a câmera. Vai lá. Não tenha culpa de ser pai e mãe. Não tenha culpa de frustrar o seu filho. Não tenha culpa de dizer não. Né? Assim, o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento, ele fortalece. O sofrimento, ele cria oportunidades de transformação. Quando a gente se culpa enquanto pai, enquanto mãe, a gente paralisa. E a gente acaba jogando expectativas em cima da criança, daquele adolescente, que não são deles, são nossas, né? E aí os meninos, eles acabam ficando aprisionados. Então, assim, culpa e paternidade, parentalidade, maternidade não combinam. Não precisa ter medo de dar limite no seu filho. Não precisa ter medo do seu filho olhar para você e dizer, eu não lhe amo. Você é um chato. Não é verdade. Ele lhe ama. E aí, a história que ele vai contar na vida adulta é o quanto aquele pai botou limite isso e fez com que ele se tornasse sim. alguém, né? Porque a construção, o crescimento, não existe crescimento sem dor.
Não existe crescimento sem sofrimento. Não existe. E é bacana porque eu sou mãe, né? Agora eu posso falar, porque antigamente eu perguntava aos meus pacientes, você quer o diploma da melhor mãe do mundo? Você quer? Eu faço pra você, eu te dou esse certificado. Quando eu atendia criança, eu já fui psicóloga infantil um dia, tá, Natasha? Um dia. Que bom. É uma delícia, né? É uma delícia. E foi uma escolha de logística. Senão eu seria uma psicóloga. Sim. Eu mudo com muita frequência. Isso, os atendimentos infantis eram necessários. E às vezes eu falava, você quer o certificado de boa mãe, né? E hoje eu sou mãe e eu sei desse certificado. E o certificado da minha mãe, de melhor mãe do mundo, ela veio porque ela me deu liberdade. Ela me deu espaço para eu cair, para eu machucar. E quantas histórias a gente tem para contar a partir dessa liberdade, desse espaço que ela me deu. Sim, sim. E é engraçado, né? Eu estava vendo uma frase essa semana que dizia assim, tudo que as crianças querem é ser adultos porque na cabeça delas eles são livres. E tudo que os adultos querem é ser como as crianças, porque na cabeça deles elas são livres, né? A liberdade aí é um objetivo, né? A ser alcançado, né? Só que, na verdade, a gente, em cada fase, tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, né? E a gente precisa respeitar o processo de desenvolvimento, né, de autonomia. Então, assim, falar de criança e adolescente sem falar de parentalidade, né, assim, é difícil porque é a construção. As crianças, elas são ali produtinhos, né, daquela família, daquele sistema, né. Tu sabe, Lu, que eu sou psicóloga infantil e às vezes eu não chego nem a ver a criança. Que bacana isso. Eu não chego nem a conhecer, né, as pessoas chegam... a minha filha está apresentando tal e tal problema. Aí eu digo, tá certo, venham os responsáveis. Aí depois venham os avós. Vou na escola, né? Vou na escola. Eu era psicóloga de ir na escola. Para mim era essencial. E em Belo Horizonte, que é difícil demais de andar, é essencial. Sim. E às vezes, isso já aconteceu várias, né? Assim, a criança fica bem e eu não conheço a criança, ela não chega aí na minha sala, né? E às vezes eu fico assim... Aí a mãe fica, você não vai chamar a fulana? Eu disse, não, eu acho que a fulana não tem um problema. Eu não preciso trazer ela aqui para dizer, olha, você está aqui porque quer um espaço onde a gente olha para o problema, né? Não, talvez ela não precise. E às vezes não precisa mesmo. Né? Às vezes aqueles pais que se sentem muito angustiados. Isso é uma questão da atualidade, a angústia desses pais, né? Nesse trato, nesse cuidado, né? É muito sofrimento ser pai e mãe hoje em dia. São muitos medos. Muito, é assustador. Porque é aquilo que eu te falei, assim, o sucesso do filho é o que vai validar você enquanto pai, enquanto mãe. E você não pode traumatizar. Você enquanto pai, você não pode traumatizar, você não pode dizer não, você não pode dar determinado tipo de comida, a criança não pode não tomar banho. Eu falo isso. Não, gente, ela pode até ficar sem tomar banho, tá tudo bem, depois de amanhã toma, tá tudo bem. Criança precisa ouvir não. Sim. O não, ele conta pra ela até que ponto que ela pode ir. E a vida é cheia de nãos. A gente cresce ali e a gente vai encontrar com esses nãos. Sim. E se a gente... Eu não acredito que seja a palavra traumatizada, porque eu acho que virou rotina dizer isso, mas nós vamos estar o tempo inteirinho traumatizando. Vamos ser traumatizados o tempo inteiro. A gente se traumatiza a hora que a gente quer subir o muro e não dá conta, a gente cai. É o tempo inteiro. Isso faz parte da nossa vida. Pois é interessante, né? Porque assim, quando se torna trauma, é porque eu não consegui fazer nada com aquele insucesso. Tu entende? Consegue entender isso? Só vira um trauma se eu não conseguir dar um outro significado para aquilo. Se eu não aprendi com aquela oportunidade.
Mas eu tô falando da palavra trauma porque Sim. o maior pavor Sim. hoje é ter... Traumatizar um filho, que né? você fala? Qual que é o maior pavor? Traumatizar um filho. Sim. Tá? E ele pode ressignificar várias coisas na vida dele tranquilamente. Então, e ele vai ressignificar se você der a oportunidade. Mas se você ficar com medo de traumatizar, o menino tem medo de ressignificar, porque não dá. Entende? Assim, a parentalidade, ela tá, assim, os pais, eles estão com muito medo, né? Medo. E aí, uma vez eu perguntei pro pai, assim, por que você não deixa o seu filho ir de ônibus pra escola ou ir a pé tão pertinho? Ah, não, porque o mundo de hoje eu tenho medo. Aí eu, tá, mas assim, o medo é de quem? Ah, o medo é seu. Por que você tem tanto medo? Porque se acontecer alguma coisa com o meu filho, a culpa é minha, né? Ai, gente, mas pode acontecer, se a gente for pensar, né, assim, ok, o mundo tá mais violento, sim, né, mas assim, pode acontecer alguma coisa em qualquer canto, entende? E aí, assim, se você não dá ferramentas para esse menino ao longo da vida, para ele aprender a lidar com o que é a vida, quando ele for adulto, né, e aí você disser, vai... Aí você está traumatizando, porque você está jogando uma criatura em uma guerra com uma pistola d'água. Psh, psh, psh. Né? Ele não tem ferramentas para lidar. Ele não tem arcabouço vivencial para lidar com a vida. Isso é traumatizar. E o quanto é bacana quando a gente consegue falar para o nosso filho consegue entender que eu acredito em você. Eu acredito na sua capacidade de amarrar o cadarço. Eu acredito na sua capacidade de tomar seu banho. Eu acredito na sua capacidade de comer. Eu acredito que você é uma criança capaz de fazer aquilo que é possível fazer para aquela idade. Sim. O quanto isso é saudável. Porque eu acho que no fundo, Padre Fábio de Mello fala isso, que a gente não quer um helicóptero. A gente não quer ganhar na Mega Sena. A gente quer poder atravessar a mesa de casa, ir lá naquela poltrona e abraçar aquela pessoa e ser vista por aquela pessoa e receber aquele carinho daquela pessoa. E a gente só consegue fazer isso quando na infância a gente pôde fazer isso, sabe? Ser validado, ser visto, ser olhado por esse pai de verdade. Num estado de plena presença, sabe? Sim. É o sonho de todo mundo. O que você trocaria? Você trocaria um helicóptero por um abraço, um carinho, um olhar do seu pai com você, da sua mãe com você? Você trocaria. Sim. Você trocaria. Sim. E quando eu tô com medo, né, com medo de dar autonomia para o meu filho, né, de lançar ele e dizer, vai, que eu tô aqui atrás... Eu não tô olhando para ele, eu tô olhando para o meu medo. Eu não tô olhando para o potencial desse filho. Eu tô focado na minha falta, na minha dor, nas minhas questões. Você sabe que as pessoas me perguntam como que o meu Instagram viralizou, sabe? E fato, né? Ele deu uma viralizada uma vez mesmo, do nada, assim. Foi uma coisa estranha. E o post era... mamãe, você me dá uma pulseira? Era isso que estava escrito no post. E na legenda estava falando disso, que eram umas 11 horas da noite, Nath. A minha filha já estava dormindo, já ia dormir, eram eu podia ter falado com ela assim, tá, filha, amanhã a gente olha isso. Eu podia ter falado isso. E aí eu falei, filha, essa agora não é a nossa prioridade. E a minha filha me abraçou e ela chorou. Eu abracei ela e chorei, porque não era mesmo a prioridade. E eu podia ter falado, tá, filha, amanhã a gente olha, ou tá, filha. Mas não era a prioridade. Ela tinha várias pulseiras, eu não ia comprar outra pulseira. E nós duas pudemos ficar ali juntas com as nossas dores. Sim. Ela com a dor dela e eu com a minha dor. Porque aquele não também representava todas as minhas dores, de todos os nãos, daquilo que eu não tinha ganhado ao longo de uma vida. Sim. Eram 11 horas da noite e nós duas ficamos ali, juntas, na nossa dor. Mas o que era verdadeiro nessa fala? Ela sabia que ela tinha uma mãe honesta. A mãe não estava mentindo para ela. A mãe dela era uma mãe honesta. E uma mãe limitada. Não era uma limitação financeira. Sim.
era uma mãe que estava ali, limitada. Não dava. Eu não podia comprar aquela pulseira naquele dia. Sim. E aí ele foi viralizando, foi viralizando assim, não sei quantos 1000 seguidores chegaram nisso. O quanto é bacana e saudável quando a gente permite ficar junto, a minha dor com a sua dor, e nós dois ali, naquele momento. Não tinha nada que podia ser feito. Sim. O que foi feito, foi feito. Sim. O limite acalma, o limite traz segurança. O limite é amor. Bom, nós estamos chegando no fim do nosso podcast. Eu acho que a gente gravaria outros desse tema. Um tema extremamente necessário, né? Te agradeço, assim, ó, de coração ter você aqui. É uma honra, é um prazer. Eu te admiro muito, muito, muito. Eu trouxe um presente de Minas para você. De uma... Que chique. Mercadoce, é uma doceria familiar aqui de Minas, e eu sou barrista, né? Mineira é barrista, assim, sabe? Então eu espero que você goste aí, que isso te proporcione alegrias e que você volte sempre aqui nesse podcast. Você é muito bem-vinda. Ô, Lu, muito obrigada, viu? Sou formiga, amo doce, acertou. Então tá. Então ficamos com Deus e até breve. Até.